Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Glória a Deus, a paz do Senhor, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Obrigado a você que está aqui com a gente todos os sábados, nos dando a honra, da sua audiência. Se você acompanhou as nossas redes sociais, viu que o tema de hoje é o medo. Por que sentimos medo? Como podemos vencê-lo? Fica aí para saber um pouco mais. E para nos acompanhar nessa conversa maravilhosa, a gente está recebendo aqui o evangelista Genivaldo Gambarra, coordenador lá da área 53. A paz do Senhor, evangelista. Paz do Senhor, meus amados. Amém. E com ele também está o jovem Lucas Gabriel, da congregação em Casa Amarela, na área 31. A paz do Senhor, Lucas. Amém, evangelista Samek. Amém, irmã Zenate. Para nós é um prazer estarmos aqui. Amém. Glória a Deus. E temos também a presença de alguns jovens aqui que sempre estão participando conosco. Nosso irmão Pedro Brito, Pedro Walter, Rebeca Máximo, Priscila Peixoto e também nosso irmão Neto, que sempre está cooperando aí no círculo de oração e hoje está conosco aqui participando também do Espaço Jovem. E você que está nos assistindo, não esqueça de se inscrever nos nossos canais do YouTube, IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial e compartilhar com seus amigos e familiares o link da nossa transmissão. Hoje nós vamos falar sobre o medo e já vamos dar início à nossa conversa com a primeira pergunta. Geralmente, dias difíceis produzem sensações terríveis. Entre tais sentimentos estão as fobias, ansiedade e também o medo. Mas o que realmente vem a ser o medo? E queremos já começar aqui com o nosso evangelista Genivaldo Gambarra. Pastor, o que vem a ser o medo? Medo. Eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco com esses jovens, E a gente se sente muito jovem aqui perto de vocês. É bom. Mas, irmão Samek, a sua pergunta, ela nos dá a oportunidade de a gente refletir sobre um sentimento que é inerente a todos nós, os seres humanos. E eu gosto mais da definição medo como um estado emocional que provoca em nós uma reação para que nós estejamos nos defendendo. Eu acho que o medo ela tem essa característica de precaução. Então eu fico com essa definição, esse estado emocional de nos colocar como nos precavendo dos perigos que podem estar ao nosso redor. E que em alguns casos é até bom, pastor? É bom sentir o medo, Por exemplo, uma pessoa que não tem medo de fogo, ela vai, coloca a mão no fogo e se queima. Então, de forma natural, o medo também nos ajuda a se proteger de determinadas situações que pode colocar a vida da pessoa em perigo, Sim, irmão, bem colocado. O medo, ele funciona como um dispositivo, Como um dispositivo nos orientando e nos dizendo que ali tem algo que pode nos prejudicar. Então, o medo, ele faz parte da formação do ser humano. Deus nos colocou no mundo, Ele planejou o ser humano e colocou em nós, os seres humanos, todos os dispositivos necessários para que a gente possa nos defender. E o medo é um alerta, é um sinal, é uma luz vermelha que aparece em todos nós. Só precisa ser controlado. Um alarmezinho, É um alarme. Não, muito bem. A gente estava conversando aqui, antes de começar o programa,
todo mundo estava já falando de alguma coisa que tinha medo. A gente até deu uma pesquisada, viu assim, os 10 medos mais comuns da humanidade. É a fobia social, medo de altura, medo de insetos, cobras e aranhas, medo de lugares fechados, de voar, do escuro, de contrair doenças, de tempestade, medo de morrer. E as meninas aqui, né, os meninos estavam falando algum medo que tinha. Mas é natural a gente sentir medo? A partir de que momento é que esse medo fica exagerado? Irmã Azenate, todos nós temos as nossas formas de ver o mundo. Então, logicamente, o que vai ser medo para um, talvez não seja para outros. Então, tem que ter muito controle mesmo, porque senão deixa de ser um medo e passa a ser um distúrbio. E aí vem a questão das fobias, né, pastor? Aí vai entrando nos exageros e isso precisa ter um controle. Por isso que eu disse que eu gosto muito dessa definição do estado emocional que funciona como um alerta. Então, todas as pessoas, todos nós sentimos medo. Agora, de que eu estou sentindo medo? E aí a gente precisa trabalhar muito isso, né, de uma forma social, para que a gente possa estar sempre atento. Olha, isso é o medo real ou medo irreal. Então tem que ter cuidado para que não se torne um medo irreal. E aí vai prejudicar, sim, vai prejudicar a saúde, vai prejudicar os relacionamentos. E aí precisa ter cuidado. Temos que entender medo simplesmente como um dispositivo que está em nós para nos alertar dos problemas, das dificuldades, né? daquilo que nos ameaça. E por isso que a Bíblia está aí repleta de assuntos que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, respondendo à pergunta inicial, eu fico mais com essa definição, como um dispositivo. E aí, depois dele estar alertado, a gente precisa ter o controle sobre ele. Muito bem, então precisamos estar monitorando, né? Monitorando. Eu acho que os jovens que estão aqui, né, foi citado aqui alguns exemplos de medo de escuro, medo de altura, medo de voar. Voar aí seria viajar de avião, né? Sim. Muito bem, para que fique bem claro, né? Mas eu gostaria de perguntar aqui aos jovens, né? Vocês tiveram medo na infância? Tem medo ainda em alguma coisa específica? Olha, um esperando. Pode começar aqui pela irmã Priscila. Todo mundo com vergonha de falar o medo. Eu até hoje morro de medo de cachorro, independente do tamanho, independente da raça. Chegou perto de mim, eu levo um susto. Muito bem. E eu confesso, assim, na infância era muito maior, né? O meu medo de escuro. Agora tá um pouquinho menor. Eu tô conseguindo passar por isso. Acho que é o medo do desconhecido, né? Que a gente não sabe o que tá lá. No escuro, mas, a gente não de certa sabe forma, o que é tem, até né? irracional, né? Porque você tá na sua casa, é seguro lá, né? Mas, não sei, tem medo que é irracional, não sei explicar. O irmão Pedro nunca teve medo, né? Olha, Sempre pastor, foi corajoso. na verdade, eu já tive até síndrome do pânico, né? Muito ruim na minha infância. Hoje em dia, eu não tenho mais nada. Jesus, Glória a Deus, né, Deus. me curou. Amém. Assim, eu fico meio nervoso de falar em público, assim, mas é só nervosismo mesmo. Dá um medinho de estar no espaço aham. jovem hoje, participando. Faz parte, É uma né? responsabilidade. Muito bem. Irmão Lucas, o senhor também está aqui Ele participando tá tão conosco, caladinho que né? eu acho que ele não tem medo de nada. Olha aí, corajoso. E a gente está passando por um momento atípico, né? Esse Sim, momento aí pós-pandemia, que ainda está sendo tratado, e é comum encontrar jovens, não só jovens, mas já que o programa é específico para jovens, é comum encontrar jovens com medo por causa desse momento que estamos atravessando? Sim, senhor pastor. Nós jovens tendemos a ter medo, tendemos a ficar ansiosos, porque sobre nós recai cobranças, né? Qual profissão vai seguir, qual faculdade você vai fazer, né? Cobranças também sobre notas, né? Tanto de colégio como de faculdade. Cobranças também em relacionamento, né? Com quem você vai namorar, vai construir, né? Noivar, casar. Então nós tendemos a sofrer de ansiedade, a sofrer de medo, a sofrer de insegurança, porque várias situações da nossa vida fogem ao nosso controle, entendeu? Então tendemos a isso. Só que o que eu aprendo com a palavra do Senhor, aprendo com os ensinamentos que o Senhor tem nos passado, é que devemos confiar em Deus, né? O medo ele não pode tirar o nosso foco de Deus.
O medo ele não pode ser maior do que a nossa esperança e confiança de que Deus ele tem o comando de todas as coisas. Então, se servimos ao Deus que tem o comando de todas as coisas, não podemos tirar o poder dele, né? Não podemos colocar as dificuldades como sendo maiores. E principalmente nesses momentos de pandemia, de incertezas, né? Muitos jovens querendo fazer o Enem, né? Fazer o vestibular, muitos jovens não sabendo como será o futuro, as faculdades, né? As aulas que estão sendo por EAD. Então, muitos jovens estão tendo dificuldades para passar, né? Para assistir essas aulas. Eu mesmo me enquadro nesse jovem, né? Nesse grupo que está enfrentando dificuldades por conta das aulas e incertezas no futuro, né? Muitos jovens também estão para casar no ano que vem e não sabem como será. Eita, aí. Eu também me enquadro nesse grupo. Olha aí. Então, realmente, nós jovens tendemos a termos medo, a termos essas ansiedades. Muito bem. Sabe o que eu lembrei? Aquela ilustração que acho que talvez você já tenha ouvido na igreja, de uma criança, tá todo mundo no avião e tá aquela tempestade, aquela turbulência, e todo mundo nervoso e a criança bem calma, e uma pessoa olhando para ela e espantado com aquela calma da criança, e vai perguntar para ela, né? Por que você está tão tranquilo? Não, porque é meu pai que tá pilotando, não vai cair não o avião. Então acho que fica assim, né? Por mais que a situação agora esteja fugindo do nosso controle, vai dar tudo certo. Jesus ainda tem o controle, mesmo que ele tenha fugido ao nosso. Isso é maravilhoso, né, pastor? Sim, Mazanera. Nós estamos conversando sobre um tema muito natural, porque quando Deus nos criou, eu gosto muito de quando fala sobre esse assunto, do que está em Isaías capítulo 43, e o versículo 1 que diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Amém. ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha, foi Deus quem nos criou, Amém. foi Ele quem nos formou, e Ele colocou em nós tudo que é necessário para que a gente desenvolva a nossa vida. O medo faz tão parte do nosso viver, e sempre fez parte do viver de todos os grandes homens de Deus, e acredito que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também na vida de Cristo, que as maiores orientações da Bíblia, as que se repetem mais, são essas. Não tenha medo. Amém. Não temas, porque estou contigo. Amém. Não temas, não temas, não é? Amém. E essa expressão foi dita por Deus, foi dita por Jesus e foi dita pelo próprio Espírito Santo, né? Então, está aí. Ele nos criou assim. Ele nos formou dessa forma. O medo do que a gente ainda não conhece, né? O medo do que a gente ainda vai experimentar. Eu vi ali a irmã dizendo que tem medo do cachorro, né? Do cachorrinho. Ela disse que pode do ser tamanho, né? Não sei se ela tem medo do cachorro de pelúcia, né? Mas é normal. Até que ela tenha a experiência necessária. Como ele disse aqui, nós jovens temos medo. Não é só um jovem que tem medo, né? Mas com o jovem, na sua pouca idade, está faltando a experiência. E quando a experiência chega, a gente vai controlando todos os medos, né? Então o medo geralmente é esse dispositivo que vai me ajudar a enfrentar aquilo que eu não conheço ainda. Mas depois que aquele desconhecido passa a ser conhecido, vai tudo embora, né? Tem medo de se apresentar no público, mas quando se apresenta percebe que não tem bicho de sete cabeças. Eu tenho medo do cachorrinho. Se ele encostar na senhorita e a gente passa a mão aqui, daqui a pouco a senhora vai estar com amizade com ele. Então, está aí. A gente não pode ficar assustado porque ficou com medo de alguma coisa. Eu tenho que entender. Isso é natural. Medo faz parte da vida do ser humano. Eu acho interessante, pastor, só para que a psicologia define medo como sendo um sentimento de insegurança frente à situação, a pessoas ou a objeto. E nós somos seres inseguros, porque nós somos seres dependentes.
A Bíblia nos compara, o Cristo nos compara a ovelhas, porque a ovelha ela depende do pastor e nós dependemos de Deus. Então, por sermos independentes, a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Então, ficamos muitas vezes inseguros, ficamos muitas vezes sem saber como agir, né? Como lidar com as situações. E aí vem as inseguranças, vem os medos frente às situações, né? E até mesmo frente a pessoas. Nossos relacionamentos interpessoais muitas vezes são afetados por conta dessa nossa segurança. Muito bem, glória a Deus. E pastor, esses jovens aqui não têm medo de cantar. Que bom. Eu creio que com muito desejo de louvar ao Senhor, e nós vamos estar ouvindo os jovens aqui louvando a Deus. E você que está em casa, se conhece o hino, participe também, né? Não fique apenas assistindo. Convide a sua alma para estar louvando a Deus. Amém. Amém. Nós podemos sempre dizer, quando estivermos com medo, Senhor, cobre-me com tuas mãos, porque quando vier a tempestade, o desconhecido, o trovão, o mar, nós podemos confiar que o nosso Deus manda na tempestade, no trovão e no mar. Amém? Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és minha alma está segura em ti, pois sabe que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se você está sentindo medo aí, já sabe o segredo. Confiar em Deus. Amém. Tenha certeza de que o seu Pai Celestial tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Independente de você estar passando por uma tempestade, né? Os discípulos disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Mas voltando aqui para a nossa conversa com o evangelista Genivaldo e também a presença aqui do jovem Lucas, né? Que gostaríamos de saber o que provoca o medo. Pastor, distúrbios emocionais, doenças de ordem psíquicas e podem levar uma propensão maior ao medo? Com certeza. Foi o que nós acabamos de comentar, irmão Samek. Quando esse medo se torna irreal, ele passa a ser uma patologia, tem que ser tratado, né? Tem que se procurar um profissional da área para que ele possa ajudar, né, uma pessoa que está com essa síndrome. Porque, como o senhor acabou de falar, se esse medo é um distúrbio, então já é uma doença. Precisa ser realmente tratado, porque tem muitas pessoas que estão entrando com um sentimento de depressão, de angústia, de profunda tristeza, exatamente por não estar conseguindo controlar esse sentimento de medo. Então é muito preocupante.
Se uma pessoa está passando por esse sentimento dessa forma exagerada, como a gente já comentou, se torna uma fobia. E aí precisa realmente ser tratado, né? Mas a Bíblia tem como tratar esse assunto, né? Por isso. A Bíblia tem todo o antídoto para que seja tratado o medo. E eu estava ouvindo aqui o jovem Lucas definindo que a psicologia diz que o medo É um sentimento de insegurança. é um sentimento De insegurança. de insegurança. Percebe? Porque eu disse que a palavra de Deus trata. Amém. Por isso que Deus disse assim: não temas, porque eu estou Amém. contigo. Glória a Deus. Ou seja, perceba que Deus vai colocando, ele diz assim, não temas. Mas depois ele diz assim, por que você não vai temer? Eu vou te dar motivos para você não temer. Amém. Por quê? Porque eu vou estar com você. A minha presença. Então, aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm contato com Deus, eles têm toda a ferramenta necessária para vencer qualquer medo. Não existe medo no sentido de exagero para aqueles que confiam em Deus. Ele diz assim, não tema. Qual o motivo? Porque eu estou contigo. Aleluia. E essa sensação que Lucas definiu aqui da psicologia, achei muito interessante, essa sensação de insegurança, então se dá exatamente quando uma pessoa está diante de uma causa que está com medo, mas não tem a segurança. Então a presença de Deus é um antídoto para que nós vencemos os exageros, né? A fobia. Não, é o motivo que ele dá aí, eu estou com você. E isso na prática, a irmã Azenato falando ali, eu me lembrei. Meu pai, ele trabalhava viajando, trabalhava fora de casa. E a gente vivia um período sem a presença do pai dentro de casa. E eu tinha essa síndrome do pânico, como disse aqui o jovem Pedro. Quando ia chegando à noite, eu sentia o pavor da escuridão. Então, eu era um adolescente que eu sentia pavor. E mãe, ela colocava na porta, lá na porta de trás da casa, os jovens não conhecem isso não é uma linguagem muito antiga, era um tripé, era uma peça de ferro assim, que colocava as panelas, a frigideira, aquele negócio lá, ficava tudo lá. Porque a mãe colocava lá na porta? Era o sistema de alarme. O alarme. Quando o ladrão empurrasse. Então, todo aquele cenário da ausência de pai causava pânico na gente. Principalmente, Pedro, na falta da experiência. Lucas, desculpe. Pela experiência. Como era jovem ou adolescente, o medo chegava. Mas era diferente quando o pai estava em casa. Quando o pai estava em casa, eu não via a noite chegar. Aquela sensação de segurança. Então, o caro jovem e telespectador que nos escuta, o que a gente tem que vencer o medo, essa sensação de insegurança, colocando exatamente o que a palavra de Deus está aqui nos propondo. Aleluia. A presença de Deus na nossa vida, ela vai nos dar a segurança que a gente precisa. Então, o primeiro motivo que ele disse aí, não tenha medo porque eu estou com você. Glória então, todos nós, os seres humanos, quando a gente assim tem alguém que a gente está confiando, geralmente os medos vão embora. Ora, eu tenho medo de fazer a prova de matemática, mas lembra daquela prova que a gente fazia com a dupla? Quando aquele meu amigo que ia comigo, eu confio nele, ele sabe matemática, tenho medo de tirar nota baixa e ir embora. Então, a sensação de insegurança, ela vem exatamente quando a gente tem na nossa vida a presença de alguém que vai suprir aquela falta, aquele medo, aquela angústia que a gente vai estar passando. Então, por isso que Deus disse a Isaías, não temas, Amém. porque eu
estou com você. Amém. Então a Glória minha a Deus. presença vai completar tudo que está faltando. Amém. Então não tenha medo de entrar no casamento, não tenha medo do amanhã, Amém. não tenha medo do desconhecido, porque quando você chegar nesse cenário, eu vou estar exatamente ali pertinho de você. Glória a Deus. Então se eu tenho a certeza que eu vou enfrentar tudo na minha vida com Deus, aí eu não posso ter medo. Amém. Glória a Deus. Então Amém. devemos abraçar essa certeza, né, pastor? Isso. Que maravilhoso é quando nós temos Deus como essa pessoa, né? Essa pessoa que a gente sabe que vai estar ali conosco em todos os momentos e que Ele pode todas as coisas, não conhece dificuldades, não tem medo de nada, nos ajuda em qualquer circunstância, independente de qual seja. Que maravilhoso. Muito bem. Então Glória a você Deus. que está em casa, olha, a gente já veio conversando aqui, você pode colocar a sua confiança completamente em Deus, porque Ele não te deixa sozinho e Ele atravessa em todos os momentos com você. E a gente vai por um intervalo bem rapidinho, mas não sai daí, que a gente volta daqui a pouquinho. Aproveita nesse tempo para compartilhar o link do programa com seus amigos e familiares. Os canais do YouTube você já conhece, é o IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. A gente volta daqui a pouquinho. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas. Isaías 25, 1. Na loja Betel você encontra grandes variedades de marcas e modelos de moda evangélica, social e esportivo, feminino, masculino e infantil. Temos tamanhos plus size, calça jeans e social até o tamanho 70 e camisa polo e social até o tamanho 12, além de ternos até o tamanho 78. Loja Betel, Rodovia Governador Mário Covas, número 122, Abreu e Lima, fone 3541-1946. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. Eu te ajudo, te fortaleço, meu filho não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho não temas. Aleluia! E o Espaço Jovem já está de volta. Acompanhe a nossa transmissão também pelos canais do YouTube, IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E compartilhe aí, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Muito bem. E para você que chegou agora, o programa de hoje é sobre o medo. Um sentimento que qualquer pessoa está sujeita a enfrentar, mas que não pode ser um empecilho na vida, né? A Bíblia tem respostas para superarmos o medo e as fobias. É verdade. E para isso a gente está recebendo aqui hoje o evangelista Genivaldo Gambarra e o jovem Lucas Gabriel. Inclusive, né, por falar em participação, é nesse bloco que a gente tem a participação dos jovens fazendo perguntas em vídeo. Então, qual será que vai ser a primeira pergunta? Muito bem. Iniciamos esse bloco com a pergunta da jovem Larissa Rayane, que congrega lá em Pantanal 1, na área 55. Vamos conferir? Olá, Pai do Senhor para o evangelista Samek.
e a querida irmã Zenate e a todos os convidados do Espaço Jovem. Meu nome é Larissa, congrego na congregação de Pantanal, área 55, e sobre o tema de hoje eu tenho uma pergunta a fazer. Por que na juventude os jovens são tão cercados pelo medo? Sabemos que o medo nos causa dúvida, ansiedade e também nos faz desacreditar da promessa que Deus estabeleceu para nós. Então, qual o caminho que temos que percorrer quando isso vier a acontecer? Deus abençoe. Amém, que o Senhor continue abençoando a jovem Larissa Rayane e todos os jovens, né, lá da área 55. Por que na juventude somos tão atacados com o medo, pastor? A juventude é um momento aí que parece que o medo ele vem com mais força, né? Irmão, também que estava ouvindo aí a pergunta de Larissa, né? Isso. E eu quero dizer a Larissa que não se preocupe não, né? Porque na juventude falta a experiência. A juventude ela pode vir com a sabedoria, com o conhecimento, mas a experiência se adquire com a vida, com o jornadear. Então ela pode ficar muito despreocupada, né? Que é comum mesmo na vida de um jovem a insegurança, porque a segurança ela vem com o tempo, com a experiência. A gente pode ver isso na vida de Davi, por exemplo. Perceba que Davi, depois que ele venceu o urso, depois que ele venceu o leão, ele estava pronto para vencer o gigante. Né? Então eu quero dizer aos jovens que vocês estão no tempo, no período de estar lutando com o urso ainda. Né? Vão lutar ainda com o leão. São etapas da vida. É muito comum, quando a gente ainda não enfrentou uma batalha, a gente ter medo. Imagine a geração que nós estamos vivendo hoje, quando a gente estiver aí contando a nossos netos, né? Que a gente viveu um tempo de pandemia, que a gente viveu um tempo de isolamento social. Quem já viveu isso, não vai ter mais medo de viver. Por que hoje toda a humanidade está com medo dessa pandemia? Porque é algo novo, é uma coisa atípica, mas estamos enfrentando. 2020 está indo embora. O urso e o leão O urso e o leão nós estamos vencendo. Então, Larissa, não fique preocupada, né? É normal, é natural, enquanto não tivermos a experiência vivida, o medo chegar, a gente ser assaltado realmente pelo medo. Então, na juventude, realmente é um período que precisa de muito cuidado, mas olhe para aqueles que venceram. Né? Meu pai me dizia muito assim: olhe para quem está dando certo. Ora, então você não vai dar errado na sua vida, não. Vai dar certo. Ora, não fica olhando para quem deu errado. Fica olhando para quem teve as mesmas experiências que você está tendo como jovem e venceu. Eu gosto muito de olhar, meu Samuel, para o pastor Ailton, para o nosso pastor. Sim. Ele contando ali as experiências de jovem dele, de quando conheceu a irmã Judite, quando, né, as promessas que Deus foi lhe fazendo. Ele veio de um lar ali de muita dificuldade, muito pobre, e às vezes a gente pensa assim, como é que vai, ouvindo ele contando, como é que vai dar certo no final? Mas está aí, né? E é um exemplo para a gente, uma referência, o nosso pastor, mas também temos vários obreiros, né? E que são referências de pessoas que estão dando certo. Então, irmão Larissa, bora para frente. Glória a Deus. A juventude é sim um período muito complicado por falta das experiências, mas as experiências virão positivamente e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. E abraçar, né, pastor, o que estávamos conversando no bloco anterior, a certeza de que Deus está presente, está do nosso lado, né? É isso aí. Pastor, sim. Eu gostaria só de deixar um texto que se encontra no Salmo número 27. Gostaria de ler apenas 3 versículos, o versículo 1, o versículo 3 e o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?
O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Glória. Versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Interessante que nós jovens, por não termos a experiência que o pastor Gambá falou, tendemos a questionar a Deus frente a essas dificuldades, né? A doença na família, a perda na família. Tendemos a... não entendemos, né, o plano de Deus, o agir de Deus, e queremos questionar. Né? Sentimos medo, sentimos insegurança e queremos tentar discutir com Deus, né? Por que isso está nos acontecendo. Mas a palavra de Deus me diz que se Deus é a nossa luz, o Senhor sendo a nossa luz, sendo aquele que alumia o nosso caminho, por que temeremos? Glória. E esse mesmo Deus que é a nossa luz, Ele é aquele que nos guarda no seu pavilhão. O pavilhão, ele é uma construção que serve de abrigo. Então, quando o texto fala que o Senhor, no dia da adversidade, nos guarda no seu pavilhão, Ele nos guarda no seu abrigo. Ele nos guarda Ele é a nossa fortaleza. Amém. E o interessante também é que a palavra de Deus diz que ainda que um exército me cercasse, ainda que as lutas nos cerquem, que as dificuldades nos cerquem, Deus, Ele é quem se levanta. Deus, Ele é quem nos pega pela mão direita, nos levanta, nos ajuda e nos passa a segurança, né? Nos passa a certeza de que, independente das circunstâncias, nós temos um Deus, né? Que é o nosso amigo e o nosso abrigo, que vai nos ajudar a passar por essas dificuldades. Amém. Vale a pena clamar a Ele, por Ele, né? E, pastor, a irmã Rebeca estava compartilhando aqui no intervalo, né? Eu gostaria que ela compartilhasse também uma experiência onde ela sentiu a presença de Deus e deu tranquilidade, apesar do momento de tormenta que estava passando, né? Sim, eu estava falando aqui que durante essa pandemia foi logo no começo. Minha família toda pegou e teve uma noite que eu acordei agoniada, assim, com uma dificuldade para respirar. E isso me deu muito, muito medo, pavor mesmo, e isso até dificultou mais ainda. Eu lembro que eu fui pro banheiro e comecei a orar e disse: Jesus, eu fui bem sincera, Jesus, eu tô com muito medo, muito medo. E naquele momento eu sabia que Ele estava comigo. E Amém. Engraçado que a dificuldade para respirar não passou, mas o medo passou. Amém. Porque eu sabia que Ele estava comigo. Veio paz. Veio paz. Amém. Glória a Deus. Tem um hino que eu gosto muito, que ele fala um trechinho assim: a tua presença me aquieta a alma e me faz ninar como um bebê que não precisa se preocupar, porque a minha vida está escondida nas tuas mãos. Então, que maravilhoso é saber que nós temos um Pai que nos ama, que nos cuida e que nos guarda, assim, né? Como aquele bebezinho mesmo, dependente, cheio de fragilidades, cheio de fraquezas, cheio de medos, de inseguranças, mas Ele nos coloca assim nos braços, nos esconde, né, no seu pavilhão, e nós somos cuidados, protegidos, assistidos, acompanhados. Aleluia. E que presença maravilhosa aqui da paz, né, Rebeca? Amém. E a gente tem mais uma pergunta do jovem Lucas Góes, do Templo Central. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos os convidados do programa Espaço Jovem. Eu sou o jovem Lucas, do Templo Central, área 1, e sobre o tema eu tenho a seguinte pergunta: todo tipo de medo representa a falta de fé? Amém, que Deus abençoe Lucas e os jovens lá do Templo Central. Pastor, essa pergunta é uma dúvida que muitos jovens, adolescentes têm, né? O fato de ter medo significa que eu não tenho fé? Não estou confiando em Deus? Irmã Samek, ela não pode ser definida como falta de fé, porque a gente vem discutindo desde o início que faz parte da natureza humana. Então, agora o exagero, né, aí sim, pode se tornar realmente uma falta de fé. Veja a experiência bonita da jovem Rebeca. A princípio, temor, a princípio, pavor, mas depois da oração, ela disse que ficou sossegada. Glória a Deus. Então, ter medo não é uma falta de fé, é inerente da natureza humana. Agora, o crente não pode deixar que isso, na sua vida, desenvolva de tal forma, aí vai ficar sem a falta de confiança no Senhor. Como disse aqui o jovem, ele leu aí o texto bíblico, não é? O salmista também diz lá no Salmo 53 e o verso
3. Quando eu temer, hei de confiar em ti. Eu vou ter medo, porque eu sou humano. Eu vou sentir o pavor, porque eu sou humano. É da minha natureza ter medo. É o dispositivo que está me apertando. No dia que eu temer. Então o temor vai vir. Hei de confiar em ti. Aí sim, quando o medo chegar, aí a fé ela é mais forte. A confiança fica mais forte. Glória a Deus. Né? Como a gente leu lá em Isaías 41:10. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres. Veja a continuidade. A princípio é só o medo. A continuidade é um pavor, é um assombro. Mas ele continua dizendo, você pode temer e você pode se assombrar. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres. Mas por quê? Qual o motivo que eu não devo me assombrar? Porque eu sou teu Deus. Amém. Glória a Deus. Eu não sou teu Deus? Amém. Eu não tenho todo o poder? Eu não tenho toda a força? Eu não tenho tudo o que você precisa? Aí ele está dando a garantia. Você não precisa se assombrar. Eu sou teu Deus. Aleluia. Você não pode se assombrar. Amém. Não deixamos de ser humanos, né, pastor? Pode ser humano. Você estava falando, eu lembrei de Josafá, né? Está vindo aquela grande multidão, estou morrendo de medo, mas os meus olhos, os nossos olhos estão postos em ti. É em ti. Glória a Deus. Pastor, o dicionário bíblico Vini, ele traz 2 tipos de medo, além do normal, além do que seria a falta de fé. Ele traz outros 2. O primeiro seria o medo como uma cautela. A gente vê isso lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, estarei lendo com sua permissão, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Amém. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, esse tipo de medo seria um medo de cautela, de cuidado, de seguir a orientação de Deus para que tivesse um futuro próximo, um futuro de bênção, de paz. E o dicionário também traz o tipo de medo como cuidado também para não pecar contra Deus. Seria o medo de pecar contra Deus. Então, ele traz esses dois tipos de definições para medo. Eu posso dizer que a jovem... É preciso decorar o nome dos participantes. Desculpa aí, estou passando um mico aqui, medonha, né, com o jovem. Jovem? Priscila. Priscila, não posso dizer que Priscila tem falta de fé, porque tem medo do cachorro. Muito bem. Pastor, nós vamos agora participar de um momento musical. Amém. E é bastante interessante porque nós vamos estar adorando a Deus com os jovens lá do Templo Central, que durante esse momento de pandemia, especificamente durante o lockdown, onde não estávamos tendo os nossos cultos presenciais, mas estávamos tendo atividades, através da internet com a juventude. E um dos desafios que foi lançado para a juventude foi deles se juntar e compor um hino. E veio aí a composição de um hino, o título é Ele Venceu, que fala da vitória de Cristo e que também, através da sua vitória, nós também venceremos. Então, nós vamos conferir aí o vídeo do coro jovem lá do Templo Central, louvando a Deus. O seu poder se conclusou,
assim também o sol escureceu. E a cortina do tempo rasgou, os que zombavam tiveram temor e reconheceram que era o Filho de Deus. Ele venceu, ele venceu. A morte foi a vida, de graça recebida. Ele venceu, ele venceu. A cruz foi o começo e o sepulcro não o segurou. O sangue foi o preço e por mim ele venceu. Glória a Deus, Ele venceu e por isso nós também podemos vencer, pelo seu poder. E é com esse vídeo do Coro Jovem que nós voltamos com as participações de vocês cantando aqui no Espaço Jovem. E você quer saber como? Você vai enviar o seu vídeo de 30 segundos cantando um trechinho de um hino que você gosta muito. E o número do WhatsApp você já sabe, né? É o 81992094819. E ao longo do programa a gente vai ficar passando esse número aqui. Então já salva aí na sua agenda, prepara o seu vídeo e envia pra gente. Muito bem, né? A gente sabe que nossos jovens são talentosos. Amém. Né? Então aproveita essa oportunidade para estar servindo a Deus e nos ajudando aqui também no programa. Vale acrescentar que você pode cantar sozinho, com um amigo ou com um grupo de amigos, né? Não esqueça de se identificar e dizer onde congrega. Queremos ver a sua participação também aqui no Espaço Jovem. E seguimos para a última pergunta do bloco, com o jovem Laelson Júnior, da congregação em São Martim, na área 7. Vamos conferir? Paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos os convidados do Espaço Jovem.
Meu nome é Laelson Júnior, eu sou da congregação de São Martim, da área 7. E sobre o tema medo, eu tenho a seguinte pergunta. Na Bíblia Sagrada existem diversos personagens que sentiram medo. E geralmente ele surgiu para mostrar a grandeza de Deus. Deus pode usar os nossos medos para mostrar o seu poder? Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando, né, o jovem Laelson e todos os jovens lá da área 7. Na Bíblia Sagrada existem diversos personagens que sentiram medo e geralmente o medo surgiu para mostrar a grandeza de Deus. Deus pode usar nossos medos para revelar o seu poder, pastor? Para mostrar o seu poder? Sim. Irmão Lucas, vou passar essa para tu, viu? Sim, pastor. Vamos interagir. Qual o personagem, Lucas, que o senhor citaria para esse exemplo? Pastor, o pastor Samek ele já citou um texto bíblico, né, do Pedro, Tiago e João no barquinho, né, e ao analisar as Santas Escrituras, né, em Marcos capítulo 6, versículo 45, a gente percebe que Jesus ele obriga aos discípulos a irem, né, a entrarem no mar, a irem para outra margem. E nessa ocasião em específico, Jesus não estava no barco. A gente vê que em Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus estava. Mas nessa de agora, Jesus não estava. Então, os discípulos, quando eles vão navegando sobre o mar, a Bíblia nos diz que ele acomete uma grande tempestade. E eles começam a se esforçar para sair daquela tempestade, eles começam a temer a tempestade. E eu imagino a dificuldade que eles estavam sentindo, porque eles já tinham passado por uma operação miraculosa de Deus, né, de Jesus, quando Jesus está no barco e acalma a tempestade, mas agora Jesus não estava. A segurança deles não estava. Aquele que poderia resolver não estava. E aí a gente percebe que os discípulos eles se encontram num lugar que eles não queriam estar, enfrentando uma luta que eles não queriam estar, certo? Mas que Jesus ele tinha um plano, Jesus ele tinha um propósito para operar em cima daquela situação. E a gente percebe que quando Jesus ele vê que os discípulos já estão exaustos, já não tem mais força, ele vem ao encontro dos discípulos. Amém. E a jovem estava falando que o Senhor ele trouxe paz em meio ao pavor, em meio ao medo. E a gente vê nessa passagem que Jesus ele traz paz em meio ao medo, ao assombro, né, ao pavor. O interessante também é que Jesus ele deixa os discípulos se esgotarem. Ele deixa e permite que os discípulos se esforcem e cheguem à exaustão, para que a glória seja de Deus e não que os discípulos pensassem, nós conseguimos por causa das nossas forças. Por nossas forças. Então, quando eles pensam que Jesus não iria entrar para livrar, entrar para trazer a salvação, Jesus ele chega no momento certo, no momento oportuno, mesmo que para nós não seja o momento certo, mesmo que a gente queira que Jesus chegue mais rápido, né, mais cedo, mas Jesus ele chega no momento certo. Ele chega no momento exato para mostrar a sua glória e usar o nosso medo para glorificar o seu nome. Eu também me lembro, pastor, de Gideão. No capítulo 6 do livro de Juízes, versículo 11, a gente percebe que Gideão está malhando trigo no lagar. Está escondido dos midianitas que vinham assolando ao povo de Israel. Então a gente percebe que Gideão estava com medo, porque no lagar se trata a uva, né, onde se pisa as uvas para que saia o suco. E aí Gideão estava malhando trigo. E é interessante que, mesmo Gideão com medo, mesmo Gideão nessa situação, o anjo do Senhor aparece e diz, ser forte e corajoso, né? Chama Gideão de corajoso, porque o Senhor sabe que o medo de Gideão não era um medo infundado, não era um medo por falta de fé, era um medo humano, que nós estamos sujeitos a sentir, nós estamos sujeitos a passar. Mas aí quando o anjo do Senhor dá aquelas palavras, quando o anjo do Senhor explica o que Gideão teria que fazer, Gideão ele pega força, ele ganha força, porque ele entende que Deus estaria com ele. E quando Deus está conosco, não há o que temer, não há o que nós temos receio, de que temos receio, né? É sim. Então, irmão Samek, ficou bem claro, né, que todos os personagens da Bíblia tiveram medo, né? Todos tiveram medo. E respondendo à pergunta do jovem, é sim. E quando os nossos medos demonstraram as nossas limitações, foi aí onde Deus chegou com seu poder para mostrar a grandeza dele. Todas as vezes que a gente se sentir limitados, com medo, né? Ele citando de esses exemplos bíblicos, desses personagens, então a Bíblia está aí, né, repleta de exemplos de personagens bíblicos que tiveram medo. E nos seus medos, o poder de Deus, a grandeza de Deus chegou, né? Eu citei aqui Davi, veja como Israel estava, todo mundo acuado. Veja como foi que Davi disse ao exército de Israel,
Por que vocês estão com medo tendo um Deus como a gente tem? Amém. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amém. Percebe? Glória Todos têm medo. Agora veja, a reação de Davi é diferente. Porque Davi disse, não, a gente tem um Deus que tem poder. Então, quando os nossos medos chegarem, Davi disse, a gente pode estar com medo, mas a gente tem que saber que o poder sobrenatural de Deus vai atuar. Aleluia. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Deus é maior. Ele vai chegar, né? Quando as situações estiverem adversas, você estiver temendo, estiver assombrado, aí vem a pergunta do jovem. É possível nos nossos medos Deus chegar? Eu vou responder ele sempre vai chegar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus por isso. E olha, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas ainda tem mais Espaço Jovem, tem mais conversa, então fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu descanso, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Minha rocha, meu escudo. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão. Quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Zacarias 10, 1. Chegou o IEADPE Play. Nessa plataforma, a um toque de seu celular, no tablet ou computador, assista a todo o conteúdo devocional online e às programações ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Sabe aquele culto que você não assistiu? Tem acesso na íntegra, quando e onde quiser, pelo IEADPE Play. Para se informar sobre a IEADPE, clique em Quero Conhecer e saiba mais sobre a nossa obra missionária, evangelismo local, trabalho social e comunicação. IEADPE Play facilita a sua transferência eletrônica na entrega de sua oferta e seu dízimo, ou sua doação para missões, evangelismo local, ação social e comunicação. Clique em Quero Contribuir e escolha a modalidade mais fácil para você. E você será direcionado a um ambiente seguro para completar sua contribuição. www.iadpeplay.org.br Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, anunciando Jesus, a cura para o mundo. Lidar com as emoções não é fácil, pois elas costumam influenciar decisivamente nossas palavras, gestos e ações. Por isso, é importante refletir sobre o papel que as emoções exercem em nossa vida. De autoria da irmã Judite Alves, desvende o interior da alma feminina no livro O Tesouro das Emoções, disponível no estande da Livraria Bereia, ou acesse o site livrariabereia.com.br. Mais informações: 99196-2255 ou 3423-5317. Livraria Bereia. Palavras que marcam. Palavras que marcam. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confio.
Glória a Deus, estamos de volta ao nosso último bloco. O tema de hoje é o medo. O que você já aprendeu até aqui? Não deixe que ele te aprisione e dite os seus próximos passos. Descanse em Deus e permita que Ele cure e cuide da sua mente e também do seu coração. Será que você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Ainda dá tempo de você enviar o link da nossa transmissão. Acesse os canais do YouTube Rede Brasil Oficial e também o IEADPE Oficial e compartilhe aí, com o máximo de pessoas que você puder. Seja um instrumento de Deus nessa noite. Muito bem, e voltando ao nosso tema de hoje, sabemos que o nosso maior exemplo para tudo na vida sempre será Jesus. Ele viveu entre nós e, sendo 100% Deus e 100% homem, ele experimentou também sentimentos humanos. E aí vem a pergunta: Jesus sentiu medo? Pastor, Jesus também sentiu medo? Mas vou pedir assim aqui a ajuda. Sim, senhor. Lucas, cite o texto que Jesus sentiu medo. Sim, senhor. Com a sua permissão, pastor, eu gostaria de abrir um texto que se encontra em Marcos, livro de Marcos. Estou lendo muito Marcos 14, hoje, mas capítulo 14, versículo 33, que diz assim: Marcos 14, versículo 33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. Então o texto é claro ao afirmar que Jesus ele sentiu pavor, sentiu medo, por conta da grande dificuldade que ele viria a passar. O comentarista Champlin, ele disse que nós não podemos querer diminuir a humanidade de Jesus. Não podemos querer eximir Jesus da humanidade. Jesus ele foi tentado, Jesus ele sentiu medo, Jesus ele sentiu fome. Então, tem muitos que tentam dizer, não, Jesus sentiu medo porque Jesus era Deus. Jesus era Deus, mas também era homem. Então, estava suscetível a todas as dificuldades que nós passamos, inclusive ao medo. Eu gosto muito, irmão Samek, para responder essa pergunta, do que o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, eu acho muito interessante essa expressão, um que como nós. Glória a Deus. Se nós estamos falando da humanidade de Jesus, ele sentiu tudo que a gente sentiu, um que como nós, aí ele conclui o texto dizendo, em tudo Jesus passou, sem pecado, Então, eu acho fantástico as Escrituras. O que eu gosto da Bíblia é que a Bíblia é um livro que a gente pode buscar nela todas as respostas para a gente. Glória a Deus. Jesus disse assim aos discípulos, não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Tenham medo daquele que pode lançar corpo e alma no inferno. Mas na hora de ele enfrentar a morte, a humanidade de Jesus estava ali. Mas veja como ele enfrentou. Veja se ele deixou de enfrentar. Então, como o irmão Samek pontuou bem, ele é nosso exemplo perfeito. Glória a Deus. Jesus estava dizendo, quando vocês sentirem medo, façam como eu fiz. Ele sentiu o pavor da morte, a angústia como ser humano de enfrentar a morte naquele momento. Mas o nosso Cristo enfrentou. Por isso que ele disse, no mundo tereis, mas façam o quê? Tenham bom ânimo. Jesus era o motivador. Jesus era aquele que, nas suas experiências, ele motivava a gente. Ele estava dizendo assim, eu vou passar exatamente por onde vocês vão passar. Jesus comeu a nossa comida, ele vestiu as nossas vestes, ele bebeu a nossa água, ele sentou onde a gente está sentado, ele passou por onde a gente está passando. Ele não enfrentou com a sua natureza divina, ele enfrentou com a sua natureza humana. O escritor aos Hebreus diz lá, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Todas as fraquezas aí, não é pecado aí, está falando das fraquezas humanas, dos nossos sentimentos, das nossas angústias. E quando eu digo sentimentos, todos os sentimentos humanos, Jesus ele enfrentou. Eu acho lindo isso. Um que como nós.
A Bíblia diz assim que Elias era homem. Está escrito? Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele vai dar o exemplo da superação de Elias como homem cheio de fé. Então Jesus, ele se apresenta para nós como aquele, como disse, leu aqui Lucas, uma passagem muito interessante, onde revelou que Jesus, ele teve o pavor, ele teve o sentimento de enfrentar a morte, e como ser humano, aquilo veio ao coração dele. Mas veja a reação dele na mesma hora: Pai, faça a tua vontade, estou pronto para enfrentar a morte. Aleluia. Amém? Amém. E ele vence isso exatamente por nós. Ele é nosso exemplo perfeito mesmo. Então a gente deve enfrentar todas as dificuldades e medos como o nosso Cristo enfrentou. Por isso eu tenho dito a muitos jovens nesse período de pandemia: não, a gente não pode ficar dentro de casa, ai meu Deus, nada disso. A gente vai enfrentar como ele enfrentou, porque nós temos a promessa da proteção divina. Amém. Então, gente, a gente não pode temer, não, a gente não pode temer esse momento que a gente está passando como aqueles que não têm esperança. Não é isso que a Bíblia diz? A gente não pode sofrer como os que não têm esperança. Não, Jesus é nosso exemplo perfeito. No momento que aquela angústia chega, que o pavor chega, o seu sentimento humano aparece, mas ele enfrenta com as convicções que ele tinha, com a palavra, com o Pai, com a presença do Pai. Ali naquele momento muito de combate, mas ele nos ensina. Então você que está em casa aí, que os noticiários estão lhe causando pavor, lhe causando assombro, não, vamos enfrentar como o nosso Cristo enfrentou. Quando os pavores chegarem, a gente tem que enfrentar com toda a convicção da proteção divina. Amém. E quando eu digo isso, não estou aqui falando que você não tem, não, use sua máscara, coloque seu... Eu digo aos jovens lá na área 53, põe a sua máscara, se higienize, né, suas mãos, tome todos os cuidados necessários, mas enfrentar a vida, sabendo que a proteção de Deus estará sobre nós, e como ele venceu os seus medos, ele também nos ajudará a vencer os nossos. Porque Amém. Um que? Como nós. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Em Cristo somos mais que vencedores. Isso aí também. Amém. E nós vamos ouvir mais uma vez o grupo aqui de louvor está adorando a Deus. Amém? Todos os hinos que cantamos neste programa foram adequados ao tema, mas este mais ainda de forma especial, porque ele reafirma tudo que foi falado aqui. Entenda o que Deus está falando. Não há o que temer. Ele está reafirmando para você. Não há o que temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com meu amor. Eu serei
Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E durante esse programa a gente vem falando desde o comecinho sobre medo. Mas agora que a gente está chegando, né, caminhando para o finalzinho, acho que todo mundo que está em casa está ansioso para saber disso, né? Como é que a gente pode fazer para vencer esse medo e o pavor, né, que às vezes nos cercam no dia a dia? Como é que a gente pode fazer? Confiar. Amém. A palavra que eu digo aos que estão nos ouvindo é confiar em Deus. A fé é a confiança. Amém. Tem um poeta que eu gosto muito dele, ele diz que a fé não se manifesta aos que têm medo. Não. A confiança em Deus, ela é o antídoto mesmo para que a gente se livre de qualquer tipo de medo. Por isso que eu citei aqui Isaías 41 e agora quero citar Isaías 43 para a meditação de todos nós que estamos comentando sobre esse tema. Ele diz aqui: não temas, porque eu te remi. Eu chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Então perceba que o que está aqui em voga é a presença de Deus. Glória a Deus. É Ele. É a garantia da nossa convicção, é Deus. E Ele não está dizendo nada aqui que ninguém vai passar por lutas, não. Ele diz assim: quando passares pelas águas, você vai passar pelas águas. Se você... Não tem isso não. Ele estava afirmando, enquanto vocês estiverem nesse mundo, vocês vão passar por tribulações, não foi assim que Jesus disse? Isso. Vão passar por momentos difíceis, e aqui ele é bem categórico. Quando você estiver passando pelas águas. Então a pergunta da irmã Zenata é essa aí. O que fazer? O que fazer, isso. Como é que a gente pode fazer, né, para vencer esses medos, esse pavor que nos cercam no dia a dia? Confiar em Deus. Amém. Glória a Deus. Quando passares pelas águas, aí vem aí o motivo. Eu estarei contigo. Aleluia. Quando pelos rios, perceba que a palavra está sendo bem clara. Você vai passar. Você vai passar pelas águas, você vai passar pelos rios, você vai passar pelas chamas. Você vai passar. Mas aí, a nossa... por isso que eu defini, irmã Zenata, dizendo assim:
confiança. Tenha confiança em Deus, que você vai conseguir superar todos os seus medos. Amém. Quando os seus medos aparecerem, você diga assim: o Senhor está comigo. Aleluia. Foi isso que o salmista disse no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Glória a Deus. E fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Quando essas coisas chegarem, quando esses sentimentos nos assaltar, confiemos no nosso Deus, que Ele é poderoso para nos livrar. Concorda com isso, Lucas? Sim, senhor, pastor. Tem um versículo de Mazenato que ele... Ai de ti se não concordar. Sim, senhor. Que ele toca muito em meu coração. E ele está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, é bem conhecido. Que diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Amém. O interessante é que o grego para lançar nos dá uma ideia de uma vez por todas. Ou seja, nós temos que lançar as nossas ansiedades, os nossos anseios, os nossos medos de uma vez por todas e confiar. Amém. Porque nós, seres humanos, né, temos a necessidade do controle. E às vezes queremos dizer: Deus, toma o controle, mas segurando, não entregando. É verdade. Então, descansar e confiar em Deus, mesmo sabendo que Deus tem a solução, é difícil por conta da nossa natureza. Mas aí o Senhor, Ele nos pede para nos entregar de uma vez por todas, sem reservas, nos depositar todas as nossas esperanças, todos os nossos anseios naquele que tem cuidado de nós, e Ele tem cuidado de nós. Chegamos aqui num ano tão difícil porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da igreja, Deus tem cuidado das nossas famílias, Deus tem cuidado da nossa alma, Deus tem cuidado da nossa mente, porque não é fácil viver e vivenciar o que passamos, o que vivemos, o que vivenciamos e chegar aqui em paz, tendo a paz que só o Espírito Santo nos dá, tendo a paz que só Deus nos dá. Então, que Jesus nos ajude a lançar, a entregar a Deus, porque tem um propósito e vale a pena. Eu gostaria só de ler Hebreus, que já foi lido aqui pelo evangelista Gambarra, Hebreus capítulo 4, vou ler só o 16, que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então vale a pena. Vale a pena porque o auxílio virá. Deus, Ele não nega ajuda. Deus, Ele não nega auxílio, mas vai chegar no tempo que Ele determinar. Então, que o Senhor aquiete o teu coração, não sei pelo que você esteja passando, talvez problemas na família, de saúde, espirituais, mas Deus, Ele vai chegar. Chega com confiança ao trono da graça, que no tempo oportuno Ele vai trazer solução, vai trazer paz para o teu coração. Glória a Deus. Gostei, Mazenato, dessa palavra, dessa expressão, Deus no controle. Porque a gente só teme aquilo que não está no nosso controle. Se a gente não está tendo apoderamento da situação, a gente teme. Mas quando nós estivermos diante daquilo que a gente tem o controle, a gente não tem medo. Então, quando o controle não estiver com a gente mais, né, Lucas? Aí deixa na mão de quem tem poder para controlar essas coisas. E vale a pena, né? Que Ele cuida e cuida muito bem. Mazenato. Ele estava falando nisso, eu lembrei também, logo a gente recém-casado, e Deus falou, usou uma irmã pra gente, pra mim, eu nem pensava em ter filho ainda, e a irmã disse: olha, Deus está me inquietando para fazer uma oração pelo seu ventre, eu posso? Eu disse: pode, mas eu não entendi bem, porque eu nem filho, a gente estava pensando ainda. E passou-se anos, quando eu engravidei pela primeira vez, e eu orei, né, disse: Jesus, está nas tuas mãos, faz a tua vontade, sei que é boa, perfeita, agradável, e eu perdi esse primeiro bebê. Então, depois de mais alguns anos, quando eu engravidei novamente, eu fiquei com tanto medo, pastor, e eu orava assim, mas eu não queria mais nem orar em voz alta, porque eu tinha medo de repetir minha oração quando eu dizia: Senhor, a minha vontade é essa, né? Eu quero que seja tudo tranquilo, que dê tudo certo. Mas a primeira vez eu orava: faz a tua vontade acima da minha, se não for essa, faz a tua. E nessa segunda gravidez eu fiquei com medo, eu orava assim, mas eu orava e eu pensava com medo de que a vontade de Deus fosse diferente da minha, como tinha sido na primeira. E eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de acordar, eu tinha medo de deitar, eu tinha medo de levantar, tinha medo de fazer tudo, porque era uma situação que realmente fugia completamente do meu controle. E nessa segunda vez eu perdi mais uma vez. Mas no terceiro bebê, né, quando Deus fez a promessa que nos daria um fruto com saúde e com força, Deus tomou conta.
E hoje a gente vê que minha filha é perfeita, veio no tempo certo, da forma certa. Então, quando nós entregamos sem reservas a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos no cuidado de Deus, Ele sabe trabalhar e Ele trabalha da melhor forma possível. Ainda que no momento, em meio às ondas, a gente não consiga ver o porquê, mas Ele sabe e Ele cuida bem. Amém. Glória a Deus. A presença dele é a chave. Amém. Sim. Eu estava me lembrando do texto do salmista, no Salmo 23, o verso 4, né? Quando ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque Amém. aí vem a chave. Glória a Deus. Tu estás comigo. Mesmo no vale. Amém. O que a gente não pode perder é a presença dele. Amém. Por que as pessoas que praticam pecado e ocultam esse pecado, eles vivem mal? Porque a presença do pecado na vida deles tiram a garantia da presença de Deus. Entende? Então, a certeza, como o salmista disse, que tu estás comigo, eu vou passar pelo vale escuro. Não é? Glória a Deus. Ele disse lá, eu vou passar pelo vale escuro, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado vão ser meu consolo nesse momento. Aleluia. Amém. Muito bem, eu tenho certeza que Deus está ministrando sobre a tua vida nesta noite. O medo, ele faz parte da vida. Ele revela a nossa fragilidade humana, nos faz entender que nós não podemos, sozinho, superar todos os desafios que surgem. É um sentimento que atormenta, que muitas vezes rouba a nossa paz, que tira o nosso foco de Deus e o coloca nas circunstâncias. A gente pode lembrar, né, quando Pedro andou sobre as águas. Ele se viu olhando para as circunstâncias, para as ondas, para o vento. Isso. E a visão, às vezes, de uma situação adversa, ela pode tirar, né, a nossa atenção do poder de Deus. Será que aquele que nos faz andar sobre as águas também não tem o domínio sobre os mares e sobre as ventanias? Isso aí. E quando Pedro começou a afundar, ele tomou a atitude correta. Amém. Pediu ajuda a Jesus. Como podemos vencer o medo? Lembrando sempre que Deus está no controle de todas as coisas. Como foi falado aqui pelo pastor, pelo jovem Lucas, nada pega Deus de surpresa. Amém. Ele sabe de tudo, passado, presente e futuro. Mesmo quando nós perdemos o controle, Ele continua rigorosamente cuidando de tudo. Amém. Nós triunfamos sobre o medo quando nós temos a certeza que nós temos refúgio em Deus, mesmo em meio às maiores tormentas da nossa vida. Os dias maus, eles vão chegar, né, pastor? Eles chegam para todo mundo. Mas como diz o salmista no Salmo 23, no verso 4, que a gente já falou aqui, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, porque o Senhor está conosco. É a presença de Deus que nos ajuda a descansar, mesmo em meio ao vale. Ele está conosco. Somos vitoriosos sobre o medo quando deixamos aos pés do Senhor todos os nossos temores. Amém. Ele e dele vem o nosso socorro. Amém. O salmista no Salmo 34, verso 4, ele diz, busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro sempre presente na hora da angústia. Ele está sempre com você e é maior Amém. que todos os seus problemas. Amém. Salmo 56, e o verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então lance sobre ele todos os seus medos, toda a sua ansiedade. Aleluia. Entregue, né, os seus caminhos, os seus planos, os seus sonhos, o seu futuro, o seu amanhã, o seu casamento, o amanhã incerto. Entrega tudo e confia e descansa no cuidado do Senhor, porque Ele é suficientemente poderoso para cuidar de todos. Mas são todos os detalhes da sua vida e cuidar bem, muito bem.
O apóstolo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças. Glória a Deus, estamos chegando ao fim, infelizmente, e já queremos agradecer aqui, né, a presença dos nossos convidados. Irmão Lucas, que Deus continue lhe abençoando. Amém. E que possa permitir, né, em outras oportunidades estar aqui também participando conosco. Amém, pastor. Amém, pastor. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade que Ele nos concedeu estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Também gostaria de agradecer ao meu coordenador, o evangelista Manassés Silva, também ao meu vice-coordenador e presbítero da Congregação de Casa Amarela, o presbítero Jordão Miguel, e também enviar uma saudação a todos os jovens, todos os irmãos de Casa Amarela e também da Área 31. Também gostaria de enviar uma saudação para a minha família, né? Meu pai, o presbítero Augusto, a minha mãe, a irmã Miriam, e a minha irmã, a irmã Helena. Também gostaria de mandar uma saudação para a família do pastor Joab, né? O nosso pastor Joab, a nossa irmã Carmelange, a Eliabe Fortunato. E também não poderia deixar de enviar uma saudação para minha noiva, né? Nossa irmã Débora Fortunato, que muito me ajudou, né, a entender o medo pela ótica da psicologia. Então, eu agradeço muito a ela e que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. E, pastor, estamos agradecidos a Deus, ao nosso pastor presidente, pela presença do Senhor aqui, né? Todos nós estamos saindo daqui, aprendemos com a palavra de Deus, com a sua experiência também, e que o Senhor possa permitir, né, que em outras oportunidades o Senhor venha de novo aqui abençoar o Espaço Jovem. Então, que Deus lhe abençoe, pastor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, irmão Samek, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, que eu sempre digo que eu sou muito feliz em cooperar com o meu pastor presidente. Quero agradecer também ao senhor, né, irmão Samek, sua esposa muito simpática, a irmã Azenate, a esses jovens, né, entendi muito bem estar com vocês. E a palavra final que eu quero direcionar a todos os telespectadores que nos escutam, deixando o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Ele disse àquele jovem: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo. Amém. Ele nos deu um espírito de poder. Glória a Deus. Um espírito de amor. Um espírito de fortaleza. Eu li sobre um grupo de soldados que entraram em uma batalha e atravessaram um rio onde iriam ter o confronto. E um dos soldados virou-se para o seu comandante quando viu que ele estava ali queimando todos os barcos. E aquele soldado disse: mas o senhor que queimou os barcos, como a gente vai voltar se não der certo? Aquele comandante disse para os soldados: eu queimei os barcos porque vai ter que dar certo. A gente vai ter que vencer. Eu quero dizer a todos nós que nós temos uma promessa feita por Cristo Jesus. E esta é a promessa que Ele nos fez. 1 de João 2,25, a vida eterna. Nós estamos indo para o céu. Então todas as intempéries, todas as batalhas, todas as lutas, todos os medos, todas as frustrações fazem parte do nosso jornadear. Mas a gente tem que estar de olho na promessa final, a vida eterna. Então vai dar certo. Amém. Amém, jovens? Amém. Glória a Deus. Amém, irmão Samek? Sim, Senhor. Amém. Vai dar certo em nome de Jesus. Ele vai cumprir a promessa dele na nossa vida e vai nos colocar diante dele na eternidade, onde vamos morar com ele para sempre. Amém. Ali não haverá mais pranto, não haverá mais dores, não haverá mais tristeza, não haverá mais medo. Amém. Porque nós estaremos diante do Cordeiro de Deus para todo sempre. Amém. Glória a Deus. E pastor, já vamos encerrar, mas não podemos encerrar sem oração. Acredito que os que estão participando estão precisando de uma oração, estão esperando esse momento. Queremos agradecer a presença aqui de todos os jovens que vieram prestigiar o programa, que Deus continue abençoando vocês. E pastor, fique à vontade para estar orando por nós e pelos irmãos que estão em casa também. Amém. Então vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, eu quero te agradecer
porque nesse dia, Senhor, nós fomos abençoados pela Tua palavra. O Teu Espírito Santo usou a programação aqui do Espaço Jovem para nos fortalecer, aumentando a nossa confiança em Ti. Pai, nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos fracos, mas nós estamos diante da Tua palavra e eu quero Te pedir nesse momento por vidas que foram assaltadas pelo medo, pela fobia, pela angústia, mas eu creio que a Tua palavra está manifestando luz no coração dessas pessoas nesse momento. Tu estás fortalecendo vidas, Tu estás tirando temores, Tu estás tirando angústias, e tudo isso pelo poder da Tua palavra. Que as pessoas que nos escutaram, as pessoas que estão participando desse abençoado programa, eu quero pedir uma bênção toda especial através do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra entre como a luz, entra no quarto escuro, dissipando todas essas trevas e abençoando, Senhor, sejam eles crentes ou mesmo não evangélicos, mas que sintam a luz da Tua proteção lhes abençoando. Assim nós oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor Amém. te abençoe e até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. É isso aí, o Espaço Jovem está chegando ao fim, mas eu queria mandar antes, olha, uma saudação rapidinho para a irmã Matilde de Xande Cruz, que todo sábado nos acompanha. Deus te abençoe, irmã Matilde, e também para todo mundo aí de Xande Cruz. E olha, estaremos juntos, né, na próxima semana, no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir, no Espaço Jovem. Assista agora Deus Fala ao Coração. Em seguida, mensagem que edifica. E logo após, Na Companhia de Cristo. Classificação livre. Bendito seja o Deus e Pai de nosso